Meus irmãos, eu estava essa semana meditando acerca daquilo que nós vamos pregar nessa noite. E é claro que a gente tem que buscar muita informação bíblica. Isso nos permite ouvir, ler, escutar muitas e muitas coisas para que a gente possa comparar com as Escrituras Sagradas. E um nome, irmãos, que deve estar em nossas mentes todos os dias, todas as horas, é o nome que está acima de todos os nomes, que é Cristo Jesus. E é verdade que em toda a Bíblia, ou em quase toda a Bíblia, nós encontramos acerca de Cristo Jesus. Mas especificamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre a vida de Cristo Jesus, o seu nascimento, os seus milagres, os seus feitos, e acima de tudo, irmãos, as ordens que Cristo Jesus deixou para cada um de nós. Às vezes ligamos a nossa TV no intuito de ouvir uma mensagem bíblica e nos deparamos com praticamente um curso, o qual nos ensina 10 passos para a vitória, 5 passos para vencer o pecado, 5 dicas para enriquecer, e assim vai. Mas não ouvimos acerca da cruz, acerca do sacrifício de Cristo, pelo qual adquirimos a salvação. E nessa noite eu quero falar para os irmãos, como havia prometido pela manhã, sobre o evangelho que está sendo pregado, o evangelho sem cruz, que não é o evangelho que Jesus Cristo deixou para nós. Apesar de estar nos 3 evangelhos, eu quero pedir aos irmãos que abram comigo em Mateus, capítulo 16. Ele está em Marcos 9, está em Lucas, está em Marcos 8, em Lucas 9. Mas eu quero, meus queridos irmãos, ler com vocês o que está escrito aqui em Mateus, capítulo de número 16, dos versos 24 a 28. Mateus, capítulo de número 16, dos versos 24 a 28. E eu quero que os irmãos, com muita atenção, ouça e aprenda o que Jesus Cristo deixou através do evangelista Mateus, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha a vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, Deus de eterno poder e misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Obrigado, meu Pai, porque nós somos geração do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nós devemos tomar a nossa cruz, pois assim decidimos seguir a Ti, ó Deus. Portanto, nos dá força, ó Deus, para que possamos, ó Deus, não desistir da nossa cruz e pagar o preço para Te seguir. E no final, receber o bem-vindo de Cristo, porque nós fomos fiel no pouco e sobre o muito o Senhor há de nos colocar. Agora estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e queremos que o Senhor nos ilumine para que possamos entendê-la como assim o Senhor quer. Quanto a mim, ó Deus, me ajuda, Pai,
para que eu seja fiel na exposição da tua palavra. Abra o coração do teu povo para ouvir e entender, pois essa é a nossa oração, o nosso pedido, com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, à medida em que Jesus caminhava rumo à cruz, a Bíblia nos mostra que multidões e multidões seguiam Jesus e estavam dispostos até a acreditar nele, como se ele fosse, de fato era, o Messias. Entretanto, essa multidão não compreendia, irmãos, a natureza do reino e as condições do discipulado. E essas condições estavam e estão assinaladas nas Escrituras Sagradas pelo próprio Cristo. Jesus mesmo, ele disse, meus queridos irmãos, em determinado momento, que seus discípulos precisavam levar a sua cruz após ele. Precisava prever o custo de segui-lo até o fim. E Jesus também nos mostra que é mistério, meus queridos irmãos, que nós, como discípulos de Cristo Jesus, devemos renunciar tudo o que tem por amor a Cristo, que devemos manter um espírito de autossacrifício, a fim de que o sal da nossa vida não se torne insípido, e aí para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Mas toda essa dramatização, meus queridos irmãos, que Jesus fez, em dizer que nós deveríamos levar a nossa cruz e negar a nós mesmos, ele o fez com um propósito. Qual era o propósito de Cristo, meus amados irmãos? Era verificar o entusiasmo impensado dessas multidões que o seguiam, porque ele queria testar e dizer para nós e para aqueles que estavam ali, que o discípulo precisa renunciar a tudo quanto interfere na causa de Cristo, ou em seguir a Cristo. E ele chegou a dizer que veio causar divisão entre o pai e a mãe, entre a nora e a sogra, o genro e o sogro, porque ele disse que aqueles que não colocar em segundo plano todas essas coisas, não serão dignos de ser discípulo dele. Ele disse: eu vim causar divisão. E o preço do discipulado, meus queridos irmãos, sabe qual é? É uma rendição total a Cristo. E essa rendição deve ser em amor. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, é um amor que é maior do que uma afeição familiar. Eu não posso amar minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos acima de Cristo. Em segundo lugar, o amor que deseja seguir a Cristo e seguir o próprio caminho. Esse é o meu desejo. E terceiro, é maior que o amor às possessões, o apego aos bens. Então, tomar a cruz significa renunciar às ambições egoístas. É a morte de um estilo de vida, matar o eu, o desejo. Porque aquele que não negar a si mesmo, as suas vontades e os seus desejos não são dignos de mim. Mas eu convido os irmãos para que analisemos com cuidado e discernimento. E se nós fizermos isso nesse texto que acabamos de ler, nós iremos perceber, meus irmãos, que nós estamos vivendo, ou estamos ouvindo um evangelho sem cruz. E isso nos preocupa, irmãos. Nos preocupa por quê? Porque muitas coisas que temos ouvido, que temos lido, que temos visto, não tem nenhuma conexão com as Escrituras Sagradas. Antes de desenvolver esse tema, eu quero que você preste atenção, especialmente no verso de número 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então ele diz: se alguém. E quando Jesus diz aqui, hipoteticamente, se alguém quiser vir após mim, o dever aqui, meus queridos irmãos, é para todos aqueles que desejam unir-se aos discípulos de Cristo Jesus. O parâmetro que Cristo dá para um é para todos. Se alguém, esse imposto deve ser para todos os que desejam tornar-se
servo de Cristo Jesus, seguidores de Cristo Jesus, analisar ou alistar-se sobre a sua bandeira. Se alguém quer, e aqui a palavra grega é muito enfática no seu significado, não somente o consentimento da vontade, mas o pleno propósito de coração, uma resolução determinada. Então, se alguém quer vir após mim, é como um servo que está sujeito ao seu mestre, é como um estudante que está sujeito ao seu professor, e é como um soldado que está sujeito ao seu capitão. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue. O grego significa negar totalmente, negar a si mesmo, sua natureza pecaminosa e corrompida. E depois que eu resolvo, que eu nego a minha, então eu tomo a minha cruz. Não passivamente no sofrimento, irmãos. Não passivamente eu suporto, mas ativamente, assumindo voluntariamente, eu adoto ativamente essa cruz para seguir o meu mestre. E aí eu tomo a minha cruz, essa cruz que é desprezada pelo mundo, essa cruz que é odiada pela carne, mas que é a marca distintiva de um cristão verdadeiro. E depois disso ele diz, siga-me e viva como Cristo viveu, para a glória de Deus Pai. É isso que nós devemos ter em mente ao analisar um versículo como esse. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro discípulo nada mais é, a não ser aquele que diariamente aplica a cruz à sua própria vida, que morre. O apóstolo Paulo disse, eu morro dia após dia, eu protesto, porque não há um cristianismo sem cruz. E esse cristianismo sem cruz que está sendo pregado, meus queridos irmãos, tem empurrado uma geração para longe da verdade, e vem atraindo muitas pessoas, sabe por quê? Por causa da facilidade que se oferece, pelas benesses terrenas. Paulo adverte ao dizer, examinai a vós mesmo, se realmente estáis da fé. Eu ouvi de um pregador nessa semana, e concordo 100% com o que ele disse. Ele disse o seguinte, Jesus não morreu em uma cruz para te tornar rico, para te fazer poderoso. Ele não morreu, ele não sacrificou para isso. Porque enriquecer, porque ganhar dinheiro, sim, você consegue com uma vida de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação. Deus pode cooperar com saúde, te dando saúde, mas jamais Jesus morreu numa cruz para te tornar rico. O contexto imediato desses versículos que lemos, e o mais solene é impressionante, irmãos, porque o Jesus acaba de anunciar, veja aí no verso de número 21, ele acaba de anunciar aqui para seus discípulos, que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A partir desse momento, irmãos, a partir desse momento Jesus Cristo começa a mostrar isso. E aí o que é que acontece, irmãos? Nós observamos aqui que assustou os discípulos. O apóstolo Pedro, no verso de número 22, ele não acreditava, era muito bom estar com seu mestre e permanecer até o resto da vida. E Pedro disse, Senhor, tem compaixão de ti, tem pena de ti, que isso não te aconteça. Porque Pedro não entendeu, porque essa era uma expressão política de uma mente carnal. Pedro era o líder desse grupo, Pedro estava, e Jesus Cristo era muito bem recebido onde chegava, embora fosse contestado pelas autoridades políticas e religiosas da época, mas o povão como um todo recebia Jesus muito bem. E aí Pedro, fruto de uma mente carnal, chega para Cristo e diz, tem misericórdia, tem compaixão de ti. Sabe por que, meus irmãos, Pedro disse isso? E sabe por que muitos têm pregado um evangelho sem cruz? Porque o caminho que o mundo procura para si é defesa de si mesmo. Tendo compaixão de ti é a soma de sua filosofia. Mas a doutrina de Cristo não é salva a ti mesmo. Como aquele homem ou alguns olhavam para Cristo e disse, tu tens salvado a tantos, porque não salva a ti mesmo? Desce da cruz e nós creremos em ti. Não é não.
Mas Jesus Cristo, no seu discernimento, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça a tua vontade e não a minha. Não era, meus amados irmãos, o propósito de Cristo Jesus renegar a cruz. Pelo contrário, apesar de uma tentação que Satanás usou Pedro, imediatamente Jesus o rejeitou. E então, voltando para ele, disse: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da carne. Meus queridos irmãos, a cruz que é rejeitada pelo mundo, disse o apóstolo Paulo, é motivo de alegria para mim, porque foi através da cruz, pingando sangue, que Deus obteve salvação para nós. Portanto, a cruz é motivo de alegria para mim e para você. E nós devemos sim, meus queridos irmãos, compartilhar a todos que entram nessa vida. O que é então ser um cristão? O que é então, como disse Jesus, aquele que quiser seguir? E daí vem a palavra cristão, porque nós seguimos a Cristo. Então o que é ser um cristão? É alguém que é membro de uma igreja terrena? A resposta é não. É alguém, meus amados, que crê num credo ortodoxo? Também não. Alguém que adota certo modo de conduta, na vestimenta, no modo de andar e de falar? Também não é. Então o que é ser um cristão? Segundo as Escrituras Sagradas, é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor. É o que está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 6. Nós renunciamos o nosso bem-estar, nós renunciamos o nosso desejo, e nós vivemos para Cristo Jesus. Ele é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, que é manso e humilde de coração, segundo Mateus 11, de 28 a 30. Porque Jesus disse para mim e para você, que aquele homem que pega no arado e olha para trás não é apto para me seguir. Aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Nós temos que seguir o chamado de Cristo e levar a nossa cruz até onde Ele mandar. Ele é alguém que foi chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, meus queridos irmãos, ele cumpriu esse mandamento tão bem, ao ponto de dizer em Gálatas capítulo 6, verso 14, o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O apóstolo Paulo resolveu crucificar a sua própria carne, não literalmente, fisicamente, mas renegando os desejos da carne, os desejos pecaminosos, e vivendo para a glória de Deus Pai, ao ponto de dizer que o viver aqui é Cristo Jesus. E esse viver eu vivo na minha carne, não sem um alvo, mas olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo. Eu prossigo e eu não me desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas ele disse ainda, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 2, decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. O que significa para o homem negar a si mesmo totalmente, irmãos? Como disse Jesus, em primeiro lugar, significa a completa repulsa da sua própria bondade. O homem não é bom, nós não temos nenhuma credencial de bondade para Deus, para que eu possa apresentar a Ele e dizer: Senhor, aqui está a minha obra, por isso salva-me. Não posso, irmão, não posso. Eu não posso descansar sobre qualquer obra minha e nem você na sua, para nos recomendar a Deus. Ou seja, nada que signifique uma aceitação sem reserva do veredito de Deus. Não, porque todas as nossas justiças, as nossas obras, por melhor que sejam, Isaías 64, 6 diz que são como trapos de imundície. Algo que ninguém quer, algo refúgio. Como Deus aceitaria se Deus quer o melhor? Então eu não posso apresentar a meu Deus boas obras. Pelo contrário, eu tenho que renunciar toda a bondade que eu acho que tem, para que eu possa render-me ao senhorio de Cristo. Segundo, irmãos,
Para um homem negar a si mesmo totalmente, ele deverá renunciar completamente à sua própria sabedoria. Mateus 18:3. Deverá renunciar, porque ninguém pode entrar no reino dos céus, a menos que tenha se tornado como criança. Jesus olhou para o povo, tomou uma criança e disse: aquele que não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Então eu tenho que voltar e me tornar uma criancinha inocente. Quando Jesus disse isso, meus irmãos, não é a condição pela idade. É porque a criança, ela não guarda maldade, a criança é sincera, a criança logo esquece, e nós devemos deixar de lado o ódio, nós devemos deixar de lado a malícia, e assim como criança, aceitar o perdão de Deus e descansar no Senhor. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir, um grande escritor brasileiro, conhecido no mundo inteiro, chamado Augusto Cury, um dos homens, um dos maiores ateus, ex-ateu da atualidade. E ele disse que o que assombrou foi a forma como Cristo tratava os seus inimigos. E ele disse que o que mais levou e no fim converteu a sua alma foi olhando para Cristo na iminência de ir à cruz, todo mundo acusando, e Jesus Cristo, a poucas horas de ir à cruz, ainda fez com seus discípulos uma refeição, porque ninguém no estado depressivo, no estado assustado como esse, consegue alimentar-se. Jesus comeu e muito bem. Jesus Cristo descansava e dormia muito bem, porque ele conseguia perdoar os seus inimigos e esquecer. E é isso que diz que nós devemos ter a mesma mente de Cristo e perdoar a todo quanto nos ofende. E se nós fizermos isso, meus irmãos, nós iremos cumprir o que está lá no Salmo 4:8, que diz assim: em paz me deito. Vamos dizer, igreja? Em paz me deito e logo, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Somente aqueles que têm uma consciência tranquila, somente aqueles que conhecem o Senhor e descansam no Senhor, podem deitar e dormir imediatamente, porque o Senhor nos faz repousar seguro. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, ai dos prudentes em seus próprios conceitos, porque Isaías diz no capítulo 5:21 que esses homens deveriam arrepender-se, porque Deus não os tem por sábio. Dizendo sábio, tornam-se loucos, é que diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:22. Terceiro, irmão, quando o homem renunciar completamente à sua própria força, a Bíblia diz que o cavalo por sua força não garante vitória, o guerreiro por mais valente que seja, ele não garante vitória ao seu exército, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É não confiar, irmãos, na carne. Filipenses capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo diz: bem que eu poderia confiar na carne. Sabe por quê? Porque eu sou da tribo de Benjamim. Sabe por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Sabe por quê? Porque na minha idade não tinha nenhum jovem como eu. As notas que eu tirava na faculdade de Gamaliel eram as maiores, ao ponto de quando cheguei aos 30 anos, eu me tornei um fariseu, capaz de receber voto e ser um líder. Se eu tivesse que gloriar, eu poderia, mas eu tenho que me gloriar em Cristo Jesus. Se eu tenho que me gloriar, é em Cristo Jesus. O coração se curva à declaração positiva de Cristo: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. O homem não consegue mover o seu pé, nós não conseguimos levantar um braço, uma árvore não move uma folha, se não for pelo poder de Deus. Portanto, o homem tem que negar a si mesmo e o seu poder. Isaías capítulo 40, de 12 a 17, ele pergunta: onde estão os poderosos dessa terra? Onde estão os grandes homens? Onde estão as grandes montanhas? Onde estão os poderosos? Onde está o oceano? E por maior que seja, Deus mede as águas na concha das suas mãos. As maiores montanhas Deus pesa na balança de precisão. Os poderosos são nulidade, nada existe para Deus, são menos do que nada, são um vácuo. Portanto, o homem não pode confiar em si mesmo, porque o homem nada é. Eclesiastes 9 diz: o espírito volte a Deus que o deu, e o corpo volte ao pó como era. Quem és tu, ó homem? E aquele homem que se gabava e dizia: hoje
Eu direi para minha alma, porque eu tenho muitos bens em depósito. Come, bebe e regala-te. E uma voz do céu que veio diz: louco, se hoje pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Porque o homem que ajunta nesse mundo é pobre, é cego e é nu, mas o que ajunta no céu, isso é rico. Então devemos, meus queridos irmãos, ajuntar no céu. O segredo da força espiritual reside em reconhecer nossas fraquezas pessoal. É o que diz, e eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, em Isaías capítulo 40, dos versos 28 a 30, apenas para repetir, ou para reafirmar aquilo que eu acabei de dizer. Isaías capítulo 40, versos de 28 a 31. Não quero chover sobre o molhado, mas é para afirmar o que acabamos de falar, irmãos. Isaías 40, para mostrar a grandiosidade de Deus e a pequenez do homem. É para nos levar a confiar em Cristo na sua cruz e não pregar um evangelho sem cruz. Diz assim, irmãos, observe na sua Bíblia. Isaías 40, 28 a 30. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustam caem. Mas os que esperam no Senhor renovam a sua força, sobe com asa como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É Deus, irmãos, é Deus que nos fortalece. Então o segredo da força espiritual reside em conhecer ao Senhor. Portanto, disse Paulo a 2 Timóteo 2:1, fortifiquemo-nos na graça que há em Cristo Jesus. Porque é Ele que fortalece, é Ele que anima aquele que está desanimado, é Ele que dá força àquele que não tem nenhum vigor, que está caindo, e de repente é fortalecido por Cristo Jesus. Quarto, irmão, o homem nega a si mesmo quando renuncia completamente à sua própria vontade. A linguagem do não salvo é: eu não quero que este homem reine sobre nós. E se você observar no livro de Juízo, você vai ver lá o Apolo de Jotão. O texto nos diz que Deus chamou Gideão. E através de Gideão, Deus deu uma vitória maiúscula a Israel. Aquele homem simples que fez o voto com Deus, o questionamento com Deus para saber se Deus de fato havia escolhido. Colocando a lã de algodão à noite e pedindo a Deus que chovesse ao redor da lã e não chovesse na lã. Mesmo assim não acreditou, não confiou e disse: Senhor, pois agora eu quero que chova apenas na lã. E todo ao redor esteve enxuto. E Deus assim o fez. E Deus deu uma vitória maiúscula para aquele homem. Mesmo assim ele não quis governar. Ele não quis ser rei em Israel. E ele quis ser um profeta. E depois ele morreu. E os seus filhos foram mortos porque as pessoas queriam o reino, ficando apenas um jovem que fugiu. E ali nos conta que aquele rapaz colocou, e ali por isso que está o Apolo de Jotão. Ele contou uma história mais ou menos assim. Diz que as árvores resolveram escolher alguém dentre as árvores para ser rei. E diz que chegaram para uma árvore frutífera e disseram para ela: você quer reinar sobre nós? E ela disse: por acaso eu deixaria as minhas frutas, o meu doce e a satisfação que os homens têm em tomar as minhas frutas? Eu não irei. E foi a uma e foi a outra, em várias e várias árvores, e ninguém aceitou. Por fim ele chegou ao espinheiro, que não tem sombra, que não tem nada. Quer governar sobre nós? Ele disse: quero. Ah, mas eu quero. E aí foi. E aí vê-se a derrota, porque não tinha nada para oferecer. Meus queridos irmãos, nós devemos, em quarto lugar, negar a nós mesmos, porque nós temos que renunciar à nossa própria vontade. E o homem que não conhece a Deus não quer que Cristo reine sobre ele, como está lá em Lucas 19:14. Mas a atitude do cristão que toma a cruz é para viver a Cristo Jesus, e diz, como disse Paulo em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo, e se preciso morrer, isso é lucro para mim. O crente que toma a cruz, ele reconhece que a vida dele
é a própria vida de Cristo Jesus. Porque o viver nessa carne, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o desejo do homem que toma a cruz é honrar a Deus, é agradá-lo a Deus e servi-lo. Porque afinal de contas foi para esse propósito que nós fomos criados, para louvar ao nosso Deus, e só no final nós devemos gozá-lo para sempre. Em quinto lugar, meus queridos irmãos, o homem renuncia à sua própria vontade. Isso significa atender à exortação que está lá em Filipenses capítulo 2, verso de número 5, que haja em mim e em você, que somos servos de Cristo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Que nós, ao nos esvaziar, devemos, meus queridos irmãos, ter uma vida de serviço, de servir ao meu irmão. E como diz em 1 João 3,16, se preciso for morrer para o meu irmão, não para a salvação, porque não podemos fazer, mas se for para o bem-estar do meu irmão, nós devemos fazer. Porque João escreveu assim, assim está escrito: Cristo Jesus deu a vida por nós, e se preciso for, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O qual é definido nos versos imediatamente, que segue com uma abnegação e o reconhecimento prático de que, meus irmãos, disse o Senhor: não sou vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Vós não me escolheste, não foi vocês que me procuraram, que amaram, pelo contrário, vocês que foram comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, Cristo Jesus disse: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não é a minha vontade, mas a tua vontade. E esse exemplo de Cristo deve levar eu e você para toda a nossa vida. Sétimo e último lugar, o homem nega a si mesmo totalmente quando ele renuncia completamente à sua luxúria, ou às suas luxúrias e os desejos carnais. Porque o ego do homem, meus queridos irmãos, é um fecho de ídolo, e esses ídolos devem ser repudiados. Os não cristãos, como diz Paulo, eles são amantes de si mesmo, inimigo do prazer, inimigo de Deus e amigo do bem e dos prazeres. É o que está lá em 1 Timóteo 3,1. Mas o homem, a mulher, o servo que tomou a cruz, é aquele que após a sua regeneração pelo Espírito Santo, diz, como nós ouvimos ontem aqui para as crianças, como disse Samuel: ainda criança, eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nós não queremos apenas dizer: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Nós queremos dizer: fala, Senhor. Nós não somente ouviremos a tua voz, como queremos obedecer. Essa é a fala do homem, da mulher, do servo de Cristo Jesus, daquele que já tomou a cruz, que não quer ser servido, mas quer servir. Essa negação do ego que Cristo requer de todos os seus seguidores. E esse deve ser o ensino universal, em todo e qualquer lugar desse mundo. Nenhuma reserva, nenhuma exceção feita, nada disponhais para a carne no tocante à sua consciência. Romanos 13,14. Deve ser espontânea. A vida do crente, o serviço do crente não é forçado, deve ser realizado com satisfação, não relutantemente. Eu não vou fazer por obrigação, mas eu faço por amor. E a Bíblia diz para mim e para você, que se eu faço algo que me mandaram fazer, e eu só faço apenas aquilo, eu devo me considerar como, e vocês também como, servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos mandaram. Portanto, meus irmãos, devemos fazer além, porque nós amamos o Senhor Jesus, devemos ir além. E no ensino de Cristo ele diz: se alguém te faz andar 1 milha, vai 2. Se alguém te toma a capa, dê a túnica. Se alguém te fere a face direita, dê a esquerda. Porque fazendo isso, amontoará brasa viva. Porque para esse propósito, vocês foram chamados. Essa é a atitude do cristão que toma a sua cruz, que realiza tudo com satisfação. Tudo quando fizer,
Disse o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3:23, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Aqueles que são empregados, não deva servir como à vista. Não deva ser aquele empregado que só esteja trabalhando quando o gerente, quando o patrão está ali, porque você está fazendo ali para o Senhor, que tudo vê. Faça tudo com satisfação, fazendo como para o Senhor. Nós já ouvimos uma história, e permita-me contar, uma história que já ouvimos N vezes, mas que essa verdade é única. Eu vou repetir essa história aqui. Um mestre de obra, que trabalhava numa empresa já há muitos anos. E ele, cansado, chega para seu patrão e diz que não mais trabalharia naquela empresa. E aí o patrão pediu para ele para fazer uma única construção, ainda uma única casa. E aí ele, insatisfeito pelo aquele último pedido do patrão, fez as coisas relaxadamente. Não usou os melhores materiais, não fez com esmero. E aí a história nos conta que no final, quando ele terminou a casa, entregou para o patrão, e o patrão disse, essa casa é sua. É uma forma que a empresa tem de agradecer pelos muitos anos que você serviu essa empresa. E por ele ter feito de uma forma relaxada, recebeu o pior. Jesus Cristo disse para mim e para você, meus queridos, que aqueles que são fiéis no pouco, aqueles que servem e que trabalham como se seja para Deus, quando Jesus Cristo voltar, que não precisa de nada, nos colocará sobre muito, porque diz que nós fomos fiéis no pouco, e Ele nos chamará de servo bom e fiel, porque foi no pouco que nós fomos fiéis. E se assim o formos, Ele nos colocará sobre o muito. A cruz, irmãos, é o sinal, é a evidência do discipulado cristão. É sua cruz, não seu credo, que distingue o verdadeiro seguidor de Cristo no mundo religioso. Agora, no Novo Testamento, o que é cruz? A cruz tem um significado de realidades definidas. Primeiro, ela é expressa pelo ódio do mundo. O Filho de Deus veio aqui, irmãos, não para julgar, mas para salvar. Não para punir, mas para redimir. Ele veio aqui cheio de graça e de verdade. Ele sempre esteve à disposição dos outros, ministrando aos necessitados, alimentando os famintos, curando os enfermos, libertando os possessos demoníacos e ressuscitando os mortos. Cristo era cheio de compaixão, gentil como um cordeiro, inteiramente sem pecado. Ele trouxe com ele felizes notícias de grandes alegrias. Ele procurou os perdidos, pregou aos pobres e aos ricos. Ele não desdenhou dos ricos, apesar de ter amado e pregado aos pobres, pregou também aos ricos. E ele perdoou pecadores. Contudo, os homens lhe desprezaram. E está lá em João 15:25, quando o próprio Cristo diz, me odiaram, me rejeitaram e me desprezaram sem causa. Sabe por que o odiaram? Porque as trevas não podem conviver com a luz. E Jesus é luz. E as trevas não podem conviver. Por isso que o odiaram sem causa e o rejeitaram. Portanto, meus irmãos, é impossível andar com Cristo e comungar com Ele, até que tenhamos nos separados do mundo. Andar com Cristo necessariamente envolve compartilhar sua humilhação. E como diz em Hebreus 13:13, saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos e sejamos envergonhados. E assim, se preciso for, sejamos achicoalhados, porque Cristo foi. Odiaram sem causa. Portanto, meus irmãos, tomar a minha e a sua cruz significa que eu deliberadamente convido a inimizade do mundo, através da minha recusa em me conformar com o mundo, como diz Paulo em Romanos 2:12. Eu não devo me conformar, pelo contrário, eu devo transformar pela renovação da minha mente. Mas o que importa é olhar, meus queridos irmãos, carrancudo do mundo. Que importa isso, esse desprezo do mundo, se eu já estou desfrutando o sorriso do meu Salvador? Porque nesse mundo eu já gozo, como disse Jesus lá em João 10, parte B. Na parte A ele disse que o ladrão, que é Satanás, veio para nos roubar a paz, para nos destruir, para nos matar. Mas ele veio para nos dar vida, e essa vida é a abundância. Nós já temos aqui, nós já temos
nós já vivemos o antigozo do céu, e vamos concretizar quando Jesus Cristo voltar. Tome a sua cruz, siga. A cruz foi o supremo, ou a suprema demonstração da obediência de Cristo. Nela ele foi o nosso exemplo. A cruz é mais do que um objeto de fé do cristão. Ela é o sinal do discipulado, o princípio pelo qual sua vida deve ser regulada. A cruz significa rendição e dedicação a Deus. É isso que a cruz significa. A cruz significa serviço vicário e sofrimento. Cristo deu sua vida pelos outros, e os seus seguidores são chamados a estar dispostos a sofrer o mesmo por ele, como já disse aqui lá em João 3,16. Assim, meus irmãos, como Cristo a si mesmo se esvaziou, Filipenses 2,7, devemos fazer o mesmo. Assim como ele veio para servir e não para ser servido, devemos fazer o mesmo. Assim como ele não agradou a si mesmo, Romanos 15,3, devemos fazer o mesmo. Assim como ele lembrou dos outros, assim devemos lembrar. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com ele estivesse, dos que sofrem maus tratos, como se da mesma forma estivesse sofrendo. Lembrem dele, dos maltratados, e o sirva, porque para isso vocês foram chamados. Conclusão: que nosso credo esteja sentado em Jesus Cristo, sem depreciar em momento algum o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas não insista, irmãos, não insista jamais em um evangelho sem cruz de Cristo, porque isso pode resultar em perdição. Você e eu podemos começar a vislumbrar novos tempos, onde possamos tomar pessoas e ensiná-las o evangelho de Cristo, mas o evangelho da cruz. Ensinar como Deus quer que ensinemos, e renegar todo e qualquer evangelho que deixa de lado a cruz de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, se isso acontecer, nós possamos, meus irmãos, dizer ou rejeitar, e que seja anátema um evangelho sem cruz, porque não é o evangelho que Cristo pregou e que Cristo viveu, o que Paulo e os demais apóstolos pregaram. O evangelho que pregamos é o evangelho de cruz. Que Deus abençoe. Amém.